um pouco como é esse perfil do técnico cuidador de idosos, né? O que deve ter no perfil de um técnico cuidador de idosos, né? Qual é o perfil exigido para este profissional? Então, vamos discutir um pouco as principais habilidades, as principais características necessárias para desenvolver esse trabalho de cuidado, né? Essa relação de ajuda se estabelecer efetivamente. O perfil, né, deve construir uma relação de ajuda. Cuidar é aqui entendido como ajudar a viver. Aquele que se propõe a ajudar precisa ter experiência pessoal construída pela convivência com pessoas de diferentes idades e em diversos tipos de relações sociais. Então, o que nós percebemos é que estabelecer esse cuidado não significa simplesmente saber fazer, trazer, né, um conhecimento sem prática, né? Ele deve ter uma experiência pessoal construída, né? Ele deve ter uma experiência com as demais relações, com as demais idades. Então, espera-se que o técnico cuidador de idosos ele tenha essa experiência pessoal com a terceira idade, né? Que é o público que vocês irão trabalhar. A nível de conhecimento, o cuidador ele pode ser de dois tipos. Pode ser o cuidador formal, que é aquele considerado extrafamiliar, que geralmente não é alguém da família, é alguém da comunidade. É um cuidador que passou por uma formação específica, né, e que trabalha sobre algum contrato ou é assalariado. E tem o cuidador informal, que geralmente é alguém da família, né? Geralmente a família designa alguém que tem mais proximidade com essa pessoa e coloca ela, porque ela tem mais tempo, coloca ela para estar mais próximo e estabelecendo essa relação de ajuda e de cuidado com o idoso. As habilidades. Para desenvolver uma relação de ajuda, de fato, o cuidador deve possuir habilidades específicas e não apenas interesse e boa vontade, embora estas sejam fundamentais. Foi como foi falado, não basta você saber fazer, você ter conhecimento sobre como é esse trabalho, se você não tem essa capacidade de entender qual é a intenção do seu trabalho, né? É necessário que ele se conheça e saiba exatamente o que deseja obter com o tipo de atividade que ele vai fazer, né? Então, a intenção é você focar na intencionalidade do seu trabalho. Qual é a intenção? Quais são os objetivos das atividades que você está desenvolvendo? Isso deve ser uma pergunta, um exercício diário. Conhecer-se é fundamental. Somente com o conhecimento pessoal, nos moveremos para compreender o outro e, a partir daí, estabelecer uma verdadeira relação de ajuda. Então, nós vamos começar a ver agora quais são as principais características exigidas, e o conhecimento de si mesmo é o principal. É necessário que vocês se conheçam a si mesmos, né? Que vocês possam compreender que muitas das dificuldades que vocês sentem para lidar com os problemas, medos e sofrimentos das pessoas idosas ocorrem porque talvez vocês tenham as mesmas dificuldades de lidar com os próprios problemas. Então, você deve se conhecer para assim compreender o outro. Esse é um dos aspectos que deve ser levado em consideração, o conhecimento de si mesmo. Somente com esse conhecimento pessoal podemos compreender o outro e então estabelecer uma relação de ajuda. Então, esse conhecimento pessoal vai ser fundamental para que vocês possam compreender o outro assim como ele é, né? Com as suas limitações, com as suas incapacidades, e assim estabelecer um vínculo, né? Não é só uma mera relação contratual, por isso um papel social exigido de vocês, né? É um vínculo afetivo onde vocês podem estar compreendendo o idoso e suas limitações e estabelecendo uma relação de ajuda verdadeira. É fundamental entender que ajudar é dar de si, já que envolve doação de tempo, de competência, de saber, interesse, capacidade de escuta e compreensão. Nas relações de ajuda, auxiliamos as pessoas idosas a enfrentar e superar uma situação de crise com os recursos que elas dispõem. Então, é importante a gente ter em consideração isso, né? Que esse trabalho também é doação. É você se dispor a ter cuidado, a você dispor seu tempo, a dispor sua atenção. Lembre-se, o limite de cada idoso, as capacidades que ele tem são inerentes ao próprio idoso e construídos durante suas experiências pessoais, cabendo ao cuidador a habilidade de reconhecê-los. Então, é importante que o cuidador de idosos ele tenha esse olhar, ele possa ter essa visão de tentar conhecer quais são as capacidades que o idoso tem, né?
quais são as potencialidades e até mesmo os limites que ele apresenta, né, para você nessa relação de ajuda. Por quê? Porque isso faz parte da história de vida dele, né? Isso faz parte das experiências que ele teve e isso deve ser levado em consideração. Ou seja, é importante reconhecer o que há de potencial neles para a superação de suas dificuldades. É no próprio idoso que você encontrará, que vocês, enquanto técnico cuidador de idosos, encontrarão a chave para a solução dos problemas diários, né, de como cuidar da alimentação, de qual seria a atividade mais interessante para trabalhar com eles, né? É neles que vocês encontrarão as habilidades e as potencialidades necessárias para estabelecer uma relação efetiva de ajuda e de cuidado. A importância da comunicação. Embora toda relação de ajuda envolva comunicação, nem toda comunicação é obrigatoriamente uma relação de ajuda. Então, a comunicação ela é extremamente importante no trabalho. Por quê, né? Tendo em vista que nem sempre o fato de trocar informações vai estabelecer uma comunicação efetiva, uma comunicação que ajude esse idoso a sentir confiança no seu trabalho. Digamos assim, que você perguntar para o idoso, né, se ele já se alimentou hoje, se ele tá se sentindo bem, se ele está com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, você vai receber respostas muito diretas e que isso não vai ser considerado uma comunicação, é apenas uma troca de informações. Então, o trabalho do técnico cuidador de idosos ele tem que ter essa sensibilidade para a comunicação, né? Para estabelecer uma relação de diálogo, de troca de informações que realmente venham a fazer com que o idoso possa estar se sentindo à vontade, aberto, para estabelecer um contato com você e assim contar as dificuldades, contar as insatisfações dele. Muitas vezes ele pode não estar se sentindo bem e você, sem essa relação de comunicação, você não vai conseguir perceber, né? Construindo interações mais abertas entre cuidador e idosos. É importante destacar que para ser um cuidador, a pessoa deve reconhecer seus valores pessoais, ser capaz de analisar as próprias emoções, estar apta a servir de modelo e influenciar os outros, ser altruísta, desenvolver alto senso de responsabilidade em relação a si mesmo, aos outros, ser ético. São só algumas capacidades mais exigidas, né? Você tem que ser altruísta, tem que ser alguém que vai servir de modelo tanto para o idoso quanto para a própria família dele, né? Para estabelecer esse cuidado com ele. Você tem que ter ética profissional, no sentido de não se colocar em situações que venham a estabelecer conflitos com a família, entre você e o cuidador, entre você e a família do cuidador, enfim. As áreas de atividades do técnico cuidador de idosos envolvem cuidar da pessoa idosa, promover seu bem-estar, cuidar da alimentação da pessoa idosa, cuidar da saúde, cuidar do ambiente domiciliar institucional, incentivar a cultura e a educação, acompanhar em passeios, viagens e férias. Enfim, são várias áreas em que vocês deveriam estar inseridos, né? E vão desde a alimentação, desde ao cuidado mesmo com o que ele vai ingerir, o cuidado com medicação, até mesmo o cuidado com o ambiente que ele está inserido, né? Com o quarto, por exemplo, que ele vem estar inserido, né? Não é confundir com um empregado doméstico, né? Mas você vai estar ali no ambiente em que aquele idoso vai estar inserido, você tem que estar tirando os obstáculos do caminho para que ele não venha tropeçar. Enfim, são vários cuidados, né, que exige-se, é uma dedicação completa, né, uma dedicação, uma doação de tempo, de competência, como a gente falou no slide anterior. Vamos ver agora as principais características necessárias para construir uma relação de ajuda. A primeira capacidade seria a capacidade de escuta, né? Escutar não é sinônimo de ouvir. A capacidade de escuta, né, é você estar apto a compreender a pessoa idosa, a escutar os seus anseios, escutar as suas insatisfações, né? Uma capacidade que é extremamente importante para estabelecer uma relação de confiança entre vocês, né? O cuidador de idosos, ele tem que estabelecer um processo de escuta, de sensibilização, de você estar apto a ouvir aquilo que aquele idoso tem a dizer, né? Não é simplesmente ouvir,
né, sem refletir, sem compreensão, né? É uma escuta verdadeiramente qualificada, onde você possa estar ali fazendo com que essa relação se torne uma relação de confiança. A capacidade de clarificar quer dizer tornar claro, limpo ou puro. Na relação de ajuda, significa ser capaz de delimitar mais precisamente o problema em si e os envolvidos de maneira concreta e realista. O que percebemos é que essa capacidade ela vai estar diretamente ligada ao trabalho com o idoso, né? O idoso muitas vezes ele não consegue se expressar, ele não consegue dizer o que ele está sentindo, ou não consegue colocar para você que há certas atividades que você estaria desenvolvendo não são agradáveis, né? Então, essa capacidade de clarificar que vai vir de você enquanto técnico cuidador de idosos vai permitir que ele mesmo faça esse exercício de delimitar mais precisamente o que ele quer, né? É clarificar, é fazer com que ele possa se expressar de maneira mais objetiva e assim estabelecer uma relação de ajuda. Capacidade de respeitar-se e de respeitar o idoso. Respeitar o idoso significa comunicar-lhe o que procuramos compreendê-lo como pessoa, com sua experiência, seus valores e a situação que está vivenciando de acordo com seu ponto de vista. Então, essa é uma das capacidades mais importantes que o cuidador de idosos tem que ter, né? Você tem que ter a capacidade de respeitar o idoso, de respeitar a si mesmo e respeitar suas experiências, sua história de vida, respeitar suas crenças, seus valores pessoais, né? Você não pode chegar com um conjunto, um prejuízo de valores acerca de um mundo que você tem uma visão de uma forma e simplesmente estabelecer para o idoso. Não, pelo contrário, o respeito se dá porque você conhece a realidade dele e você vai entender que ele tem costumes, ele tem uma história de vida, ele tem um jeito de ser que deve ser respeitado, certo? Assim como qualquer pessoa, é uma das características que vale para qualquer profissão e principalmente para o cuidador de idosos, né? Haja vista que os idosos eles já são pessoas mais fragilizadas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ter muito respeito com todas as atividades que a gente for desenvolver com ele. Capacidade de ser congruente. Congruência significa harmonia, coerência com algo, com o fim que se destina. Possibilita ao idoso a existência de concordância entre o seu ser e sua experiência e sua expressão em seu comportamento. Em outras palavras, a capacidade de ser autêntico. Então, essa capacidade de ser congruente, ela equivale a si mesmo, né? Eu, como técnico cuidador de idosos, a ser autêntico, a ser exatamente aquilo que eu penso, né? A pessoa que não possui, ela não é verdadeira, né? Não é autêntica. Tem que ter congruência, você tem que ser exatamente aquilo que você diz que é, né? Não pode ter um trabalho, né? Ser uma pessoa no seu trabalho e na sua vida, por exemplo, não sê-la. Essa congruência é exatamente essa equivalência entre o que eu sou e o que eu quero ser, entre o que eu sou e o que eu devo ser enquanto técnico cuidador de idosos. A capacidade de ser empático, né? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir como se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por ele, sem, no entanto, perder o próprio sistema de referência. Essa eu considero ser uma das mais importantes, né? É uma habilidade que a gente tem que fazer esse exercício não só com a pessoa que a gente vai cuidar, né? Mas principalmente com a família, com a sociedade em que esse idoso está inserido, né? A gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar o mundo a partir do prisma que ele vê, né? Assim a gente vai estar compreendendo quais são os seus sofrimentos, suas limitações, quais são os seus anseios, né? Porque a gente consegue se colocar no lugar do outro. E então a gente vai entender melhor, essa relação vai ser mais verdadeira, porque você consegue se pôr no lugar do idoso que você está cuidando e assim você vai entender por que ele está tendo esse procedimento de sofrimento, por que ele está insatisfeito, por que ele não está se adequando aos seus cuidados que você está estabelecendo com ele, né? Então, essa capacidade de empatia, ela deve ser desenvolvida nesse trabalho. Capacidade de confrontação. Confrontar significa colocar frente a frente, defrontar, comparar. Não envolve disputa como afrontar. A confrontação exige do cuidador habilidade e tato.
ele vai confrontar não o idoso, mas seu comportamento, descrevendo sem emissão de julgamentos. Então, é nesse momento onde você vai colocar em confrontação aquilo que está impedindo que essa relação de ajuda seja estabelecida. Né? Você e o idoso vão se confrontar, não no sentido de afrontar, né? Mas colocar em xeque os comportamentos, né? Aquilo que está atrapalhando essa relação de ajuda, tanto da sua parte como da parte que está sendo cuidada. Né? É um dos aspectos muito importantes para essa relação de ajuda, para que ela seja realmente efetiva. Então, resumindo as principais características, nós vamos ter exigências de qualidades físicas, intelectuais, capacidade de ser tolerante, né? Vocês têm que ter capacidade de observar, principalmente estar atento aos sinais, né? Até mesmo ao silêncio do idoso, que pode estar querendo dizer algo, né? Qualidades éticas e morais, responsabilidade, motivação, bom senso e apresentação são as principais qualidades que são exigidas hoje em dia para o técnico cuidador de idosos. Como a gente diz, sempre direcionando para esse papel social, né? Vai muito além de um trabalho que cuida de uma pessoa que está limitada, né? Que está limitada fisicamente, mas ela requer muitas habilidades que direcionam mais para essa relação, né? de subjetiva, uma relação onde você possa estar mais próximo do idoso, onde você possa compreender, uma relação de troca de informações, uma relação de confiança. Então, são muitas habilidades exigidas e o técnico cuidador de idosos, ele tem que desenvolver isso. Finalizando, cuidar é ajudar. Né? Tenha sempre em mente a qualidade do cuidado que está sendo prestado, uma vez que o técnico cuidador de idosos procura auxiliar o idoso em todas as suas dimensões do ser humano. Então, uma das coisas principais é prestar atenção, ter cautela no cuidado, na qualidade do cuidado que está sendo prestado, né? Diariamente temos que fazer esse exercício de visualizar qual o objetivo da minha atividade, né? O que eu quero fazer com essa atividade? Será que isso vai estar ajudando? Será que a família, por exemplo, do cuidador, ela vai se sentir à vontade de desenvolver esse tipo de atividade com o idoso, né? Então, qual a qualidade do trabalho que eu presto? Né, diariamente, qual o objetivo, qual a intencionalidade do meu trabalho, né? Isso é uma das coisas mais importantes que deve ser praticada diariamente pelo técnico cuidador de idosos. Então é isso, a nossa aula termina aqui, né? Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre essas relações entre o técnico cuidador de idosos e o idoso e sua família. E obrigada.